pessoal, vamos lá então para a parte mais interessante nessa matéria de integral, que é a parte de área entre duas curvas. Gente, como é que isso aqui funciona, né? Nós já sabemos do começo da integral que ela serve, né, para a gente calcular basicamente uma área sobre onde? Uma área que está sobre uma função f de x, né? Então a gente sempre vai calcular a área da nossa função até, né, a base do nosso gráficozinho. O que isso aí gera de problema, né? Digamos que a gente queira não calcular só a área que está, né, entre a curva e o teu eixo x ou o teu eixo y, né, mais no futuro. Se a gente quiser calcular a área que está sendo delimitada por duas curvas diferentes, o que isso daí teria, né, de empecilho para a gente? O que a gente teria que pensar? Bom, nós temos aqui a função f de x que está sendo delimitada, né, por essa função azul aqui em cima e a g de x aqui embaixo. A nossa missão é encontrar essa área A que está aqui no meio. Bom, gente, se a gente quisesse calcular, né, a integral da nossa f de x, o que isso resultaria para a gente? O que tem, né? Digamos que a gente começa no intervalo A até B, ok? Então, olha só, se a gente quisesse calcular a integral, né, a área da nossa função f de x, isso resultaria no quê? A integral de A até B da nossa função f de x dx seria o que, gente? Lá no nosso gráfico, seria, né, lá da nossa área, lá na nossa função f lá de cima até embaixo, seria toda essa área aqui, certo? Agora, se a gente quisesse, né, fazer, né, a nossa integral da nossa função g, fizesse a integral de a até b da nossa g de x dx, isso daqui seria o quê? Isso daqui seria, né, essa região daqui de baixo, esse outro pedacinho aqui, certo? Então, né, não é muito difícil de perceber que se a gente quisesse calcular a nossa área A, a gente teria que fazer essa primeira aqui, vamos colocar, digamos, a nossa F e aqui a nossa G. Aí, se a gente quisesse calcular a nossa área A, seria o quê? Seria a área toda de cima, que é a nossa F, menos a de baixo, que é a G, certo? Isso pega toda essa área aqui grandona, que está aqui para baixo, e a que está embaixo tu subtrai, certo? Então isso daqui, gente, como é que fica, né, se a gente for escrever isso aqui de uma forma bastante didática? Se a gente quiser calcular a nossa área A, que é a área entre essas duas curvas, nós vamos fazer a integral do quê? A gente vai calcular a integral de A até B de quem? Da nossa f de x menos a nossa g de x. Basicamente o que, gente? Basicamente quem está por cima menos quem está por baixo, certo? Isso é bastante simples, não tem muita dificuldade para a gente entender. A integral da função de cima resulta toda, né, a área da função até a base. A nossa função de baixo dá essa outra areazinha aqui que eu vou pintar, né, botar pontinhos vermelhos, certo? Então, gente, se a gente quiser calcular a nossa área A, basicamente a gente calcula toda a área embaixo de F menos a área que está embaixo de G, certo? Isso aqui, gente, não tem nenhum probleminha, né? Isso aqui é bastante simples. Agora, gente, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quem que é A, quem que é B, né? O nosso A e B que a gente tinha visto ali antes, né? A gente tem que fazer o nosso A e o nosso B ser justamente a delimitação da nossa região, né? Então, repara, se a gente estiver falando aqui, né, dessa regiãozinha aqui, a gente tem dois gráficos, a gente tem uma parábola e uma reta, tá? E digamos que a gente queira calcular a região delimitada entre essas duas curvas aqui, ok? O que a gente tem que fazer, gente? Tá? Só colocando aqui, né, os eixos x e y. O que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, tu vai ter que buscar o início e o término da tua região, ok? Então, olhando para cá, o que a gente já vê, né? A gente tem que a nossa região começa aqui, certo? Começa nesse pedacinho aqui. E vai terminar onde? Vai terminar aqui, né? Vai terminar aqui. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, gente? Esses numerozinhos aqui de começo e fim, eles não são tão explícitos. A gente não pode, né, simplesmente dizer A e B, 1, 2, 1 e 3, menos 1 e menos 3, menos 1 e 3, sei lá. Não dá pra gente fazer isso tão simples. Por quê? Porque essa região aqui, esse pontinho de começo e término, quando a gente tem essa situação, vai se dar aonde, gente? Isso aqui vai se dar justamente onde a gente tem a intersecção entre as curvas,
entre as curvas, ok? Então, basicamente, esse pontinho aqui que a gente está olhando, né, é a intersecção do nosso gráfico azul para o nosso gráfico vermelho. Então, para a gente calcular isso daqui, digamos que a gente chame, né, a nossa função azul de função f e a nossa função vermelha de função g. Se a gente quiser encontrar justamente isso daí, né, encontrar quanto é que vale esses pontos, a gente vai ter que encontrar a intersecção. Então, para fazer a intersecção, gente, é muito importante intersecção entre esses pontos. Para a gente calcular isso daqui, é muito importante que tu lembre que para tu fazer a intersecção, tu teria que fazer o quê? Onde a nossa f de x vai ser igual a tua g de x. Gente, isso é bem fácil de lembrar, né? Se a gente tem essas duas funções estão concorrendo em um mesmo ponto, olha o vocabulário, né? Concorrendo significa que elas têm, né, o mesmo ponto em comum, a gente pode dizer que o x dessa função nesse ponto é igual ao x da outra função no mesmo ponto, certo? O y da função também são iguais, então esse ponto ele é comum para os dois, né? Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto P de A, ou seja, o ponto onde, né, o x vale A, e aqui também vai ser o nosso P de B, ok? Então, para fazer a intersecção, isso aqui é muito importante, tá? Basicamente, o que tu vai ter que fazer é igualar as tuas duas funções, certo? Igualar as tuas duas funções para encontrar o valor de x, depois encontrar o valor de y, caso seja necessário. Na maioria dos casos, só encontrar o valor de x já é suficiente. E é justamente com esses valores que tu vai encontrar a partir do processo aqui que a gente vai fazer, né, para encontrar a intersecção, que vai surgir aí para ti, né, os teus limites de integração lá da formulinha que a gente fez, né? Limite de integração de A até B, de f de x, função de cima, menos g de x, função que está embaixo, ok? Então, gente, nessa aula aqui o objetivo era só realmente deixar bastante claro como é que essa coisa se faz, como é que a gente vai proceder nisso, tá? Na aula de sequência a gente vai ver a integração quando a gente não quer olhar só a região em x, mas quando a gente quiser olhar a região em y. E na aula de sequência a gente vai fazer um exercício completo daí, né, para fazer, né, encontrar os limites de integração, todos bonitinhos, e também, né, alguns pequenos detalhes que podem acontecer quando os gráficos não são tão amigáveis quanto esse gráfico simplesinho que a gente tem aqui. Certo? Então, gente, na aula de sequência a gente vê, então, a integração de y, certo? Um abraço, até logo!